Olá, aqui é o Evandro, professor de matemática, para mais uma semana de explicação e resolução de exercícios. Essa semana é a semana 1 do PET 3, que traz para nós probabilidade. Para que serve a probabilidade? De modo simples e direto, podemos dizer que a probabilidade é o nível de segurança que uma pessoa tem na ocorrência de um determinado resultado. O conceito é amparado por cálculos e, por sua vez, são fatos e, portanto, previsões concretas. A probabilidade auxilia na previsão de um evento num determinado espaço amostral. Então, quais são os exemplos de probabilidade? Qual a probabilidade de um número par sair no resultado de um dado lançado? Ou qual que é a probabilidade de sair cara numa moeda? Qual a probabilidade de do primeiro filho de um casal ser do sexo masculino ou do sexo feminino? Na probabilidade temos dois termos importantes: o espaço amostral e o evento. No espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ele é representado pela letra ômega do alfabeto grego. E indicamos n quando queremos saber o número desse espaço amostral. Exemplo: uma moeda lançada. Ela pode ter como resultado a coroa ou a cara. Nesse caso, o espaço amostral são coroa e cara, ou tem um número de duas possibilidades no espaço amostral. Evento. Evento é todo subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Representaremos um evento pela letra maiúscula. Por exemplo, E. E indicaremos por n entre parênteses E o número de elementos desse subconjunto. Temos também o evento complementar de E. É o subconjunto do espaço amostral formado por elementos que não pertencem ao evento. Representaremos o evento complementar pela letra E e um traço em cima, indicando por n elementos evento complementar o número de elementos desse evento complementar. Ou seja, pessoal, o evento complementar são todos os elementos que não servem para você naquele experimento. Quando o evento é igual ao espaço amostral, ele é chamado de evento certo. Ou seja, eu quero um resultado de cara ou coroa no lançamento de uma moeda. Cara ou coroa, tanto faz. O espaço amostral é cara e coroa. Então, nesse experimento, o evento é certo. Vai sair cara ou vai sair coroa no lançamento de uma moeda. Quando o evento é igual ao conjunto vazio, ou seja, eu quero um resultado que não é possível, esse evento é impossível. Um exemplo: eu querer que saia um outro resultado no lançamento de uma moeda, além de ser cara e coroa. Não há possibilidade. É um evento impossível. Olha um exemplo aí. Ao retirar uma carta de baralho, um baralho comum, com o naipe de espadas, que são esses aqui, representaremos esse evento pela letra E. Então, o meu evento vai ser o quê? Vai ser as cartas do As até o Rei com um naipe de espadas.
No total, são 13 cartas. Esse é meu evento. Qual que seria o meu evento complementar? São todas as cartas de A, As até o Rei com outros naipes. São as cartas que não servem para mim. Então, resumindo o que eu falei no outro slide, o meu espaço amostral tem 52 cartas. O meu evento, que eu quero que saia um naipe de espadas, são 13. O meu evento complementar será 39. Então, o meu evento complementar será sempre o evento que não me serve, o que eu não quero que saia naquele experimento. Uma atividadezinha resolvida do PET. Uma bola será retirada aleatoriamente de uma urna, com bolas numeradas de 1 a 15. Determine. Letra A. O espaço amostral. O espaço amostral nesse experimento será todas as bolas, de 1 até o 15. O número de elementos do espaço amostral é a quantidade, ou seja, um total de 15 bolas. O evento C e o número desse evento, sendo que C a retirada de uma bola dessa urna com um número ímpar. Ou seja, só vai servir para mim as bolas que têm a numeração ímpar. Quais são essas bolas nesse evento? O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. Ou seja, 8 bolas. A quantidade desse evento será 8. O evento D e o número desse evento, sendo que D a retirada de uma bola dessa urna com número múltiplo de 5. Meus múltiplos de 5 são 5, 10, 15, aí por diante. Como dentro da urna há apenas bolas de 1 até o 15, as únicas bolas múltiplas, que serão múltiplos de 5, é o número 5, 10 e 15. Ou seja, 3 bolas dentro dessa urna. Vamos para as atividades. Um dos estados da região sudeste é selecionado aleatoriamente. Para esse experimento, determine qual que é o espaço amostral. O espaço amostral são todos os estados da região sudeste, ou seja, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O evento B, sendo B a escolha de um estado da região sudeste com o mesmo nome da sua capital. Ou seja, o estado tem o mesmo nome que a capital dele. Na região sudeste, a gente tem 2 estados que têm o mesmo nome na capital, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Letra C. O evento C, sendo C a escolha de um estado da região sudeste, cujo nome começa por uma vogal, a gente tem que pensar o quê? Que a gente vai escolher um estado dentro da região sudeste em que a primeira letra dele é uma vogal, que seria qual? O Espírito Santo. O único estado que começa com a letra, uma vogal na região sudeste. O evento D, sendo D a escolha de um estado da região sudeste que seja litorâneo, ou seja, esse estado tem o mar, né? Está no litoral do país. Ele é banhado pelo mar. Os únicos estados banhados pelo mar na região sudeste é o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e uma parte do estado de São Paulo. No lançamento de 2 dados, um vermelho e um azul, e considerando o número de pontos das faces voltadas para cima, determine o espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral. Pessoal, se são 2 dados, a gente vai ter pares de resultados.
É bom vocês prestarem atenção nos exercícios de dados, pela quantidade de dados lançados, porque sempre a quantidade de dados lançados vai ser o valor do expoente. O valor de base, que é numa potência, a base seria o quê? Os 6 resultados. Se é um dado de 6 lados, eu vou ter 6 resultados. Então, se 6 resultados eu consigo com um dado, 6 elevado a 1, 6. Se são 2 dados, seria o quê? 6 elevado a 2, chegando a 36 resultados possíveis. Se eu lanço 3 dados, eu vou ter o quê? 6 elevado a 3, que seria 6 vezes 6 vezes 6, chegando a 216 resultados possíveis. Quanto maior for a quantidade de dados, maior ainda será os pares formados dos resultados obtidos pelo lançamento do dado. Letra B. Sendo B o lançamento desses dados e o número de pontos das faces voltadas para cima será a mesma em ambos os dados. Ou seja, quando eu lanço os 2 dados, o resultado voltado para cima tem que ser igual. Então, o meu espaço amostral, e o meu evento nesse caso, o meu espaço amostral não, o meu evento nesse experimento vai ser o quê? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6. Totalizando 6 possibilidades nesse evento. Letra C. O evento C e o número desse evento, sendo C o lançamento desses dados é a soma dos 2 pontos das faces voltadas para cima ser 6. Ou seja, quando eu lanço o dado vermelho, vai dar um resultado. Quando eu lanço o dado azul, dá outro resultado. A soma desses 2 dados precisa ser 6. Então, como que vai ser meu evento? 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. Totalizando 5 possibilidades. O 1 e o 5 e o 5 e 1 são diferentes. A ordem aí importa. Quando a ordem importa, arranjo. Então, não é porque a gente está em probabilidade que o que a gente aprendeu de análise combinatória vai ficar esquecido. Então, nessa forma de demonstrar esse evento, olha como 5 e 1 e 1 e 5, eles são contados, são contabilizados. Nesse caso aí é um arranjo. Olha que interessante. Letra D. O evento D e ND, sendo D o lançamento desses dados e o número de pontos das faces voltada para cima ser um número primo em ambos os dados. Lembrando, o número primo é aquele número que dá para dividir por 1 e por ele mesmo, a partir do número 2. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, aí por diante, infinitamente, também, são números primos. Só os números que dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Lembrando que o número 1 não é primo. Então, vamos lá. Os primos dos números de 1 a 6, eu vou ter o quê? O 2, o 3 e o 5. Então, aqui é o quê? Que no lançamento dos dados, os 2 dados dê um número primo. Então, ficaria assim, ó. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 5, 3 e 2, 3 e 3. Em todos os 2 dados, no lançamento, obteve resultado primo, chegando ao que? Um total de 9 possibilidades desse evento. Letra E. O evento E e o número desse evento, sendo E o lançamento desses dados
e a soma dos números dos pontos das faces voltadas para cima ser maior que 12. Pessoal, nesse caso, o evento vai ser o quê? Vai ser vazio e o número dele vai ser 0. Por quê? Eu tenho um dado de 6 lados e outro também de 6 lados, de 1 a 6. Somando os dois, o máximo que eu conseguiria chegar é em 12. Fazer a soma ser maior que 12 só com 2 dados é impossível. Questão 3. Um casal planeja ter filhos observando as possíveis sequências do sexo de cada filho. Complete o diagrama ao lado e determine. Completando o diagrama, eu tive o quê? Eu tive que converter no primeiro filho homem, o segundo homem e o terceiro também homem. Ou o primeiro homem, o segundo mulher e o terceiro homem. Ou homem, mulher e mulher. Se o primeiro filho, a primeira filha, né, for mulher, a primeira criança for mulher, o casal pode ter uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Pode ter as duas primeiras crianças mulheres e o terceiro homem, ou ter os 3 filhos do sexo feminino. Vamos fazer o espaço amostral. O nosso espaço amostral para esse experimento corresponde a todos os possíveis resultados, ou seja, uma criança só nasce com 2 opções, ou do sexo masculino ou do sexo feminino, que equivale a esse espaço amostral aqui, ó, tendo 3 meninos, 2 meninos e uma menina, um menino, uma menina e um menino e 2 meninas, assim por diante. Totalizando o quê? 8 possibilidades. Olha que interessante aqui. Esse 2 seria o quê? O sexo masculino e feminino. Esse 3 aqui é a quantidade de filhos. No caso desse problema, 3 filhos. Se fosse 4, seria 2 elevado a 4. Se fosse 5, 2 elevado a 5. Como são só 3 filhos, 2 elevado a 3, chegando à possibilidade de 8 crianças. Letra B. O evento H e o número desse evento, sendo H a possibilidade de pelo menos 2 filhos serem do sexo masculino. Eu vou ter a possibilidade dos 3 ser masculino, eu garanto que 2 serão masculinos. Os 2 primeiros masculinos e a caçulinha feminina. Ter o primeiro e o caçula masculino. E ter os 2 últimos filhos, né, os mais novos, do sexo masculino. Então eu terei o quê? 4 possibilidades do sexo das crianças serem do sexo masculino. Letra C. O evento J e o número desse evento J, sendo J a possibilidade de todos os filhos serem do mesmo sexo. Então eu vou ter o quê? Só 2 possibilidades. Ou dos 3 meninos, das 3 crianças serem do sexo masculino, ou das 3 crianças serem do sexo feminino. 2 possibilidades nesse evento J. O evento K e o número desse evento, sendo K a possibilidade do filho caçula ser do sexo feminino. Ou seja, eu vou listar todas as possibilidades em que a última criança, a terceira, seja do sexo feminino. Eu posso aproveitar essa questão aqui, ó. Aqui nesse caso, por exemplo, a última criança é do sexo feminino. As 2 últimas aqui também são do sexo feminino. Nesse caso também é feminino, já constando 3 possibilidades. E a 4ª possibilidade do filho caçula ser feminino é todas as crianças serem do sexo feminino.
Ou seja, eu vou ter 4 possibilidades de quê? Do filho caçula ser do sexo feminino. Questão 4. Uma indústria fez uma pesquisa de mercado e seus dirigentes tiveram que escolher 2 dentre essas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, para a instalação da empresa. O espaço amostral que representa os possíveis resultados dessa escolha é... Aí eu vou fazer o que, gente? Eu vou listar as 2 escolhas, né, dessas 2 cidades. Então, coloquei Belo Horizonte e São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Pode ser São Paulo e Rio, São Paulo e Porto Alegre. E pode ser também Rio de Janeiro e Porto Alegre. Eu vou ter só esses pares aqui, ó. Porque se eu colocar Rio de Janeiro e São Paulo, eu vou estar repetindo São Paulo e Rio de Janeiro. A ordem aqui, ela não importa. Porque se eu colocar Rio de Janeiro e São Paulo e Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado nisso aí. Então, fazendo esses grupos aqui, a única alternativa que se assemelha, que chega, que é igual a esse agrupamento que eu fiz aqui, é a letra D, onde eu vou ter o quê? As possibilidades de escolha dos dirigentes. Essa é uma questãozinha que até lembra um pouco a análise combinatória. Então vamos lá. Questão 5. Uma caixa contém 10 bolas iguais, numeradas de 1 a 10. E uma pessoa retira uma bola dessa caixa. O espaço amostral desse evento aleatório é dado por... A gente tem que lembrar o quê? Ele quer saber o espaço amostral. E ele nem quer saber a quantidade desse espaço. Ele quer saber a descrição desse espaço amostral. E o espaço amostral que representa esse experimento é a letra D, onde eu vou ter as bolas de 1 até 10. Questão número 6. João está fazendo um experimento com bolas de um jogo de sinuca. Esse jogo apresenta 7 bolas de cores distintas, numeradas de 1 a 7, e tem a bola branca, sem número. Entre estes experimentos realizados por João, qual é o único em que as variáveis envolvidas têm um caráter aleatório? Ou seja, em qual situação que o João está fazendo, esse experimento, é aleatório? Determinar a massa de todas as bolas juntas é eu pegar as bolas e pesar. E isso não é aleatório. Isso não faz parte de um caráter aleatório. Escolher as 2 bolas que possuem o número 1 e 3, respectivamente. Se ele vai escolher, ele já sabe o que quer. E se ele pode escolher, ele está vendo. Então também não é um caráter aleatório. Agora, guardar todas as bolas em uma caixa, sem olhar e retirar uma bola branca. Esse experimento é aleatório, gente. Por quê? Ele não está vendo o que está dentro da caixa. Ele vai tirar a bola ao acaso. Para essa bola ser uma bola branca, é por sorte, é por tentativas. Ou seja, é um caráter aleatório. Letra D. Verificar se a bola preta é a que tem o número 7, também não é aleatório, porque ele está vendo as bolas. Ele vai estar olhando, verificando se a bola preta tem o número 7. Ou seja, não é aleatório. A única alternativa que tem caráter aleatório é a alternativa C.
Questão 7. Um restaurante faz a seguinte promoção. Cada cliente joga um dado comum, numerado de 1 a 6. Se o resultado do dado, somado à idade do cliente e ao número de letras do primeiro nome do cliente, for um número primo, ele recebe um prêmio. Dona Maricota tem 82 anos e deseja participar da promoção. Reconhecendo o caráter aleatório das variáveis, é correto afirmar que a idade da Dona Maricota é aleatória? Não, gente. A idade dela não é aleatória. Ela contou os anos. Cada ano que se passou, ela somou a um ano. Ou seja, ela tem 82 anos. E isso não é aleatório. O número de letras do primeiro nome da Dona Maricota é aleatório? Também não. Ela tem um nome, Maricota. Você contando as letras desse nome, você chega a um valor. Esse valor não é aleatório. Ele é definido pela quantidade de letras do nome dela. O resultado da promoção para Dona Maricota é aleatório? É aleatório. O resultado da promoção vai ser, mas dependendo do quê? Do dado lançado. Só o nome dela e a idade não define como aleatório. Mas se a gente acrescentar o resultado do dado lançado, aí é aleatório. Então vamos ver a letra D. O resultado do dado que Dona Maricota lançou é aleatório? É. Quando ela lança o dado, pode sair qualquer resultado que vai influenciar na soma do nome e da idade dela. Então, o único caráter aleatório das variáveis é o lançamento do dado, ou seja, letra D. Questão 8. Observe as 3 variáveis a seguir. A nota que uma pessoa tirou na prova de matemática. O primeiro filho de um casal ser do sexo masculino. Extrair uma bola vermelha de uma urna que contém bolas brancas e vermelhas. Então vamos analisar. A nota que a pessoa tira numa prova é aleatória? Não é, gente. Uma prova, ela vai ser corrigida e o número de acertos vai definir a sua nota. Então, se você acertar 5 questões, você vai ganhar 5 pontos, se cada questão valer 1 ponto. Não é uma nota aleatória. Quando o professor corrige uma prova, ele não vai julgar 7, 8, 5, 4 ao acaso. Ele vai conferir a sua prova e ver qual a nota que você tirou. O primeiro filho de um casal ser do sexo masculino é aleatório. Pode ser do sexo masculino, como pode ser do sexo feminino. Antes dos exames do pré-natal, é impossível determinar se é do sexo masculino ou feminino. Só se tem certeza depois que faz os exames. Então, o primeiro filho de um casal ser do sexo masculino é uma variável aleatória. Extrair uma bola vermelha de uma urna que contém bolas brancas e vermelhas, se você não olhar dentro dessa urna, for lá e tirar uma bola ao acaso, também é uma variável aleatória. Então, apenas as afirmativas 2 e 3 são variáveis aleatórias. A resposta correta é a letra C. Pessoal, chegando a mais um fim de uma breve aula de correção e explicação da semana 1 do PET 3, eu não poderia deixar também de parabenizar vocês pelo Dia do Estudante, que foi dia 11 de agosto. Desejar a vocês muita garra, muita persistência, porque a vida de estudante não é fácil. Ser estudante é ser um profissional,
é uma profissão. Quem é estudante, quando perguntar assim, qual é a sua profissão? Você pode falar, sou estudante. Porque estudar é uma atividade, é um ato, é uma profissão. Ela não é remuneratória financeiramente, mas ela te dá o conhecimento, ela te dá a sabedoria, né? Você vai adquirir o conhecimento, vai melhorar o seu saber. Isso que é a remuneração do seu trabalho como estudante. Lembre-se que um professor, um engenheiro, um advogado, um médico não se tornaram sem passar primeiro por um banco de escola. Todos foram estudantes antes de serem médicos, professores, advogados. Então, a primeira profissão do ser humano, de uma pessoa, é a profissão de estudante. Todos os profissionais já foram estudantes em suas vidas. E, para finalizar, trago uma mensagem do Charles Chaplin, que eu acho interessante e que vem combinar com esse momento que a gente está vivendo, que é o quê? A persistência. A persistência é o caminho do êxito. Então, gente, estamos já no PET 3. Infelizmente, não é o melhor método de estudar, não é a melhor situação que a gente está vivendo, mas é o que é possível no momento. E persistir, fazendo as atividades, persistir em estudar em casa, persistir em continuar, vai levar a vocês ao êxito, né? Vocês vão concluir o ensino de vocês com muita persistência. Porque estudar em casa, ter atividades todos os dias, não é fácil. É com muita persistência, é com muita perseverança, é com muita força de vontade que vocês conseguem chegar no êxito de entregar atividades e de vencer essa etapa. Que vai passar, gente. Infelizmente está demorando, mas vai passar. Para você que chegou até aqui, no final dessa aula, o meu muito obrigado. E que a gente possa se encontrar na semana que vem para mais uma aula de explicação e correção de exercícios. Obrigado.